System-Based Design é uma técnica ou uma metodologia? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. No vídeo de hoje eu continuo a série Dimensionamento da Embarcação, mostrando a segunda técnica para realizar essa etapa do processo de projeto de um navio. No vídeo que está aqui em cima, eu falo um pouquinho da primeira técnica que a gente discutiu aqui no canal, que é o método da raiz cúbica. E hoje eu vou falar com vocês sobre, então, essa segunda técnica. Ela é proposta originalmente por um pesquisador chamado Levander, acho que é assim a pronúncia dele, um holandês, que a referência está aqui. Infelizmente, esse trabalho é muito difícil de ser encontrado, porque ele foi um keynote, uma palestra-chave de um evento que aconteceu no Japão, em uma época que não se tinha muito o hábito de transcrever ou tornar, vamos dizer assim, virtual as apresentações. Então é muito difícil encontrar esse texto. Eu já tive em mãos esse texto uma vez, infelizmente perdi. Se algum colega tiver esse texto, peço que me envie, porque ele é uma das referências importantes na história da engenharia naval, especialmente na questão de projeto naval. Não é um paper, vamos dizer assim, chave na história da engenharia naval, mas ele é, vamos dizer, o equivalente do Evans para a questão do System-Based Design. É óbvio que proposições como essa já devem ter acontecido anteriormente, mas da mesma forma como Evans sistematizou o processo tradicional de projeto iterativo e hierarquizado para embarcações, o Levander fez a sistematização dessa técnica chamada então de System-Based Design. Perceba que alguns autores chamam ela também de Volume-Based Design, ou seja, projeto baseado em volume. Cuidado, aqui eu faço o primeiro chamado de atenção a você aí. Navios com projeto baseado em volume, a gente já falou sobre isso aqui no canal. São navios, principalmente no vídeo que está aqui em cima, tipos de navio. São navios que o requisito é de área ou volume de carga, enquanto você tem o contraponto, que são os navios baseados em massa. Então perceba uma coisa. Um aspecto é o que norteia, o que restringe o projeto, que é o projeto baseado em volume. Outra coisa totalmente diferente é a técnica para dimensionar a embarcação. A técnica baseada em volume, justamente o pessoal prefere então chamar de System-Based Ship Design ou System-Based Design, justamente para não criar, vamos dizer, um falso cognato com o projeto de navios norteado por volume. Então, uma coisa é o tipo de navio, outra coisa é a técnica de dimensionamento. Por isso, prefiro usar nos seus textos a referência original do Levander, que é System-Based Ship Design, SBSD. Por quê? Porque evita essa primeira confusão. Você pode usar essa técnica SBSD para projetar um navio de massa. E você pode usar o método da raiz cúbica para projetar um navio de volume. Perceba que essas coisas não são mutuamente excludentes. Você tem uma combinação entre técnica e tipo de navio, que pode ser qualquer uma que você, vamos dizer assim, se sinta mais confortável e seja mais adequado àquela atividade que você está realizando. Então, esclarecido que projeto baseado em volume ou System-Based Ship Design é a mesma coisa e pode ser usado para projetar tanto navio de massa quanto navio de volume, a gente passa então a explicar essa técnica, que na verdade é muito simples. Ela consiste essencialmente, como a gente pode ver aqui nessa referência, de enumerar todos os principais volumes que tem que estar a bordo da embarcação. Então, com base em requisitos que você vai estabelecer antes do projeto, já falamos sobre estabelecimento de requisitos no vídeo que está aqui em cima,
Você, a partir desses requisitos, vai converter eles em áreas e volumes a bordo do casco. Principalmente grandes grupos. Os grupos que, ao serem colocados a bordo, definem a forma do casco. Então, uma vez que você, então, hierarquizou os principais volumes a bordo, você vai, então, gerar as soluções. A gente ainda não falou de geração de soluções, mas é impossível gravar esse vídeo de hoje, de dimensionamento usando SBSD, sem falar em geração de soluções, porque a técnica está conexa. Enquanto o método raiz cúbica, navio semelhante, método empírico, são técnicas onde você pode eventualmente gerar uma única solução, no SBSD você vai precisar gerar múltiplas soluções, porque é intrínseco ao método. Então vamos fazer o seguinte, você listou os volumes, você vai fazer então N proposições, quantas você achar interessante, quantas você achar relevante e quantas tiverem geometria diferenciada em termos de coeficientes de forma. Então você vai gerar essas N soluções através da combinação espacial desses volumes. Lembre que esses volumes, na técnica original, esse trabalho aqui, ó, essa referência, aliás, está aqui embaixo, é muito interessante, porque é uma tese toda baseada em System-Based Ship Design, inclusive do mesmo instituto, provavelmente aí um discípulo do Levander, onde ele mostra que você pode, num segundo nível, criar esses volumes de maneira parametrizada. Ou seja, você tem atributos que descrevem o projeto conceitual da embarcação. Esse projeto conceitual, então, gera volumes parametrizados em função desses parâmetros conceituais. E aí, esses volumes geram combinações tridimensionais de embarcações. E o casco da embarcação, então, é desenhado no entorno desses volumes. Perceba que o processo é o que, olha aqui a referência, é chamado de bottom-up. Você sai dos espaços para desenhar o casco. E é um processo inverso a todos os outros métodos. Por isso que é interessante fazer um vídeo só dele. Porque todos os outros métodos é dimensão, casco, arranjo 3D. Esse método, ele é arranjo 3D, dimensão, casco. Então ele é uma estratégia bottom-up. Só que, para ela dar certo, você tem que ter, então, um conjunto de soluções. Porque nada vai fazer você, vamos dizer, intuir se um arranjo de volumes é melhor do que outro. Ah, eu tenho 3.000 teus para alocar no navio porta-container. Tá bom, eu vou alocar esses 3.000 na longitudinal, na transversal, na vertical. Como é que eu vou alocar esses 3.000 teus? Qualquer solução é possível, do ponto de vista de volumes. Agora, se você gerar N soluções, aí sim, com base no desempenho funcional de cada uma dessas soluções, você vai levar para a próxima etapa do projeto. Então perceba que essa técnica de System-Based Ship Design ela está intrínseca ao processo de geração de múltiplas soluções, análise e, vamos dizer, definição de uma solução promissora. Todo esse processo de geração de soluções, análise e seleção é tópico da próxima fase do projeto. E a gente vai fazer, obviamente, vídeos específicos a cada uma dessas etapas. Mas, como essa é uma técnica muito interessante por ser justamente bottom-up, é uma técnica que mereceu um vídeo aqui nesta fase de dimensionamento da embarcação. Para ilustrar essa técnica, eu vou recorrer ao trabalho do Yuri, que está aqui na descrição, aqui na referência, que é muito interessante. É um exemplo justamente de aplicação dessa técnica. Olha o que ele faz. O objetivo é o projeto de uma lancha de resgate para o Corpo de Bombeiros. Então, primeira etapa, estabelece os requisitos. Tem todo um trabalho, como esse trabalho de formatura foi coorientado pelo professor Cristiano,
que é um grande especialista nessa coisa de geração dos requisitos e estratégias de tomada de decisão. Então, essa parte de estabelecimento dos requisitos é muito forte no trabalho do Yuri. Então, ele chega aqui num conjunto de requisitos. Só para ilustrar também esse vídeo aqui de requisitos e necessidades, essa é a tabela de necessidades. E essa daqui, então, é a tabela de requisitos. Com base nessa tabela de requisitos, ele faz a alocação de volumes, que está aqui do lado. Depois ele faz, então, a proposição de algumas concepções de arranjo volumétrico, a partir do qual ele, então, traça os cascos da embarcação e, logicamente, as dimensões da embarcação. Ele continua no processo de análise de desempenho funcional de cada uma das soluções e elege esses dois conceitos como os mais promissores para a etapa seguinte do projeto. Infelizmente, o trabalho acabou, era um TCC, um trabalho de fôlego curto, mas é uma experiência muito legal de aplicação de SBSD. E aí fica a dúvida, professor, então isso aí só vale para pequenas embarcações? Não, não, não. Alguns exemplos de navios que essa técnica é muito promissora. Submarinos. Submarinos, por muitos anos, décadas, foram projetados com base nessa técnica. Por quê? Porque o casco hidrodinâmico é externo ao casco estrutural. A gente vai falar sobre isso em vídeos exclusivos. Mas como o casco interno é sempre um cilindro, com duas semisferas nas pontas, então a única dimensão a ser projetada era o diâmetro. Logo, essa técnica de colocar os componentes a bordo era fundamental para estabelecer o diâmetro mínimo necessário para o projeto do submarino. Então, submarinos é um exemplo perfeito de projeto complexo baseado em volumes, né? Baseado em volumes usando SBSD. Outros exemplos, por exemplo, navio rebocador, já falei sobre isso. Você projeta a instalação propulsora e passa o casco em volta. É novamente um exemplo bottom-up SBSD. E você pode usar essa técnica em outros projetos. Tem uma série de referências na internet, eu já vi trabalho de pesqueiro, PSV, navio de passageiro, foi o trabalho original do Levander, né? Então tem uma série de outras possibilidades. Inclusive, tem uma ferramenta, e a gente faz a distinção entre técnica e ferramenta, tem uma ferramenta que se especializou nessa técnica, que é o Paramarine. O Paramarine, que vocês estão vendo aqui o formulário aqui do lado e a referência aqui embaixo, é justamente uma ferramenta de projeto que parte desse princípio. A gente vai ver algumas ferramentas de projeto naval, porque esse é hoje um conhecimento muito importante. E muitos alunos, muitos engenheiros não conseguem diferenciar o norte das ferramentas. Então, vamos começar a diferenciar isso. MaxSurf, projeto tradicional hierarquizado. Como chama? O CAESIS. Né? O CAESIS é uma ferramenta de desenho paramétrico de casco. O Synapse for Ships, que é nosso aqui de Joinville, é uma ferramenta baseada em otimização. Paramarine, uma ferramenta baseada em System-Based Ship Design. Olha aqui as figurinhas de dois exemplos de projeto usando o Paramarine. Perceba que a alocação interna dos volumes é fundamental, porque é a partir disso que ele, então, traça o casco. E aí o processo de projeto, de concepção, é a variação desses volumes e da posição desses volumes em diferentes configurações. Novamente, System-Based Ship Design é uma metodologia, professor? Não é. É uma técnica. Se você juntar com um processo de projeto e com uma ferramenta, por exemplo, o Paramarine, aí sim você compõe uma metodologia que usa essa técnica. Estamos entendidos? Ficou clara a diferença?
Se não ficou claro, se ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui, eu leio todos os comentários, é sempre um prazer discutir com vocês. Um forte abraço, pessoal!